Bom, ontem eu fiz uma live e foi me questionado João, capítulo 1, verso 14. Vou mostrar para vocês uma Bíblia comum, uma Bíblia que tem o chamado Antigo Testamento, tá? E o Novo. Esse aqui é uma Bíblia. Essa noite eu vou dar uma aula explicativa sobre o cânon da Bíblia, tá? Mas vou explicar a vocês. Isso aqui é um livro de 66 livros, é o cânon protestante, tá bom? Cânon protestante. A Bíblia de Jerusalém é um cânon católico. Tem mais livros, alguns livros, que não está nesse, tá? Esse aqui é o cânon protestante. Tem o chamado Antigo Testamento e o chamado Novo Testamento. É uma Bíblia, correto? Tá. Bom, eu vou apresentar para vocês. Isso aqui é um Tanar. Tanar é um acróstico. Tanar. Tanar. Tanar significa aqui, ó. Vamos lá. Tanar. O Tav de Torá, o Nun de Nevim e o Raf de Ketuvim, tá? Raf Sufit. Tav, Nun, Raf. Tanar. Tanar significa a Torá, os profetas e os escritos, certo? É conhecido como a Bíblia, a escritura judaica, ou as escrituras hebraicas. Tanar seria a escritura dos judeus, tá bom? De Gênesis a Malaquias. Aqui, eu tenho um Novo Testamento interlinear, que tem os 27 do Novo Testamento. Se eu faço isso aqui, ó, pá! Se eu junto os dois, pá! O que eu tenho? Eu tenho a Bíblia cristã, que é uma junção de Novo Testamento com Tanar. Aí os cristãos chamam de Velho Testamento e Novo Testamento. Os católicos fizeram. Pegaram o Tanar da Septuaginta, todo em grego, traduziram para suas línguas, depois pegaram os escritos que eles escolheram, que eles consideravam escritos, e uniram. E aí sai a Bíblia cristã. Os judeus têm essa aqui, ó, Tanar, que eu já disse que é Torá, Nevim, Ketuvim. Está escrito aqui, Torá, Nevim, Ketuvim. Torá, Nevim, Ketuvim. Os cristãos não pegam a versão hebraica, eles pegam uma versão grega desta Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui é hebraica. Olha aqui, ó. Os gregos, alguns judeus, traduziram o hebraico para o grego. Então eles pegaram todo o Antigo Testamento e traduziram para uma versão grega. Os cristãos foram lá, usaram essa versão grega para fazer suas cópias ou suas Bíblias. Quando Yeshua pisou aqui na Terra, não existia Novo Testamento. Tá ok? Não existia. Existia na época de Yeshua. Yeshua disse lá em Mateus 5,17: não penseis que vinha abolir a lei e os profetas, Torá e Nevim, que é conhecido como os profetas. Tá dando para você entender que quando Paulo está pregando, quando Pedro está pregando, não tinha Novo Testamento? Deu para você entender? Como é que você quer fazer doutrina bíblica com o Novo Testamento, se o Novo Testamento não é a base dos apóstolos? Toda doutrina já vem desde Yeshua para trás, tá? Se você desenvolve uma ideia com um livro do quarto século, fica complicado. Quando que foi escolhido os 4 evangelhos? Aqui, por exemplo, eu estou com Mateus. Eu tenho 3, eu não tenho os 4, porque eu não consegui o livro de Marcos. Yohanan,
e o Lucas. Então eu tenho 3 separados aqui do André Chorak, que é um judeu que traduziu. Eu vou ler aqui uma parte dele aqui para vocês, tá? Então eu tenho 3. Dos 4 evangelhos, que está faltando só o Marcos, foi no ano 180 que Santo Irineu de Lyon, conhecedor das igrejas do Oriente e do Ocidente, estabeleceu pela primeira vez que os evangelhos são 4 e apenas 4. A partir desta época e ao longo dos séculos 3 e 4, espalhavam-se pelas igrejas os 4 evangelhos. O livro de Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e o livro do Apocalipse. Esses livros se juntaram, então, àqueles recebidos dos judeus, momento em que o Santo Irineu e Tertuliano usavam os termos Antigo e Novo Testamento para diferenciá-los. Que a primeira vez que surge a lista dos livros bíblicos como conhecemos hoje, presta atenção, foi em 39, Carta Pascual de Atanásio, no ano de 367. Esta lista foi seguida por Santo Agostinho, sendo proposta no Concílio de Hipona, no ano 393, e no terceiro Concílio de Cartago, em 397, o Papa Inocêncio I confirmou essa lista em uma carta ao Santo Exupério, bispo de Tolosa, no ano 405. Foi então no Concílio de Trento, realizado em 1545, 1563, que definiu exatamente os livros que compõem o Novo Testamento. Esse livro é do André Choraker, tá? A parte que ele vai dizer o seguinte: o texto do Novo Testamento. Na época em que o texto do Novo Testamento se elabora, os hebreus e os primeiros cristãos têm como únicas escrituras santas a Bíblia hebraica. Não se trata, então, de Antigo e de Novo Testamento, porque este último não existia ainda. Você não pode criar doutrina com textos que não existiam na época de Yeshua. Simples de entender? Ou está difícil de entender? Você não pode criar doutrinas depois da morte dos apóstolos. Tá? Então, se tem alguma doutrina, está na Taná. Ou está nos ditos de Yeshua. Era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tradução comum, conhecida. Do Joãozinho, padre. Tá bom? Agora vamos para a tradução de um judeu conhecedor do hebraico. Vamos lá? Você tem, então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tradução de um padre. Agora, vamos ver a tradução de um judeu que conhece o hebraico. No princípio, ele, o Logos. E o Logos, ele, para Elohim. E o Logos, ele, Elohim. No princípio, em grego é em arque. Em hebraico, Bereshit, nota do André Chorak. Como em Gênesis 1:1. Ao empregar essa expressão, João pretende realçar a complementaridade que existe entre o relato da criação do mundo e de sua salvação, encarnada na pessoa de Yeshua ben Yosef. Na verdade, Bereshit, portanto, em arque, não deveria ser traduzido por no princípio, mas por encabeçando ou na cabeça, a fim de manter da melhor maneira possível o significado exato da palavra hebraica. A opção por uma tradução mais tradicional aqui segue apenas um critério de elegância. Marcos 1:1 começa seu evangelho pela palavra arque e não em arque, cuja intenção teológica é transparente em João. Ele traduziu o grego em por era,
seria um erro teológico, se for levado em conta o substrato semítico provável. Com efeito, este devia, portanto, um ru, que não é a forma verbal, mas um demonstrativo, que marca uma reafirmação do sujeito. Poderia se traduzir no princípio ele, o Logos, e o Logos ele, a Elohim, e o Logos ele, Elohim, e ele no princípio a Elohim. O hebraico só conhece duas formas verbais, concluso e o inconcluso. Deve-se subentender aqui o verbo ser no presente, uma vez que o presente francês é o mais atemporal dos tempos, pois designa aquilo que foi, presente histórico, e o que é e o que será, presente profético. Segundo versículo, ele no princípio por Elohim. Verso 3. Tudo se torna por ele, fora dele nada do que vem a ser se torna. Logos. Mantivemos a palavra grega, que aliás tem direito de cidadania em francês, o que corresponde ao davar, palavra em hebraico, e menra, aramaica. O pensamento de João, nota do autor, torna-se mais claro se confrontado com a palavra Gênesis 1, 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 28. Elohim diz, é através de seu verbo e de sua palavra que Elohim cria o mundo. E é através do verbo que também ele se manifesta à criação e aos homens. Daí a importância do Logos Criador e Salvador. O em, traduzido aqui por ele, corresponde à forma ego-emi, equivalente ao hebraico anihu, eu, ele. Para Elohim. A preposição para o tradutor, ler, hebraico, exprime o dinamismo de uma convergência e de uma ligação mais do que uma simples aproximação. Foi-me citado o verso 14. Está escrito assim: o Logo se tornou carne, firmou sua tenda entre nós, contemplamos sua glória, glória como a do Filho único junto ao Pai, plena de bem-querer e de verdade. Tradução do André Chorak. Nota dele: Logos, o Logos, citado 3 vezes nos primeiros versículos, reaparece aqui, não mais como vida e luz, mas como homem, pois a palavra carne, em hebraico, basar, designa o homem como um todo. O Logos, palavra de Yahweh, manifestou-se no homem que Yahweh elegeu para nele habitar.